tá? Proprietária da empresa NetZ, tá? E é uma funcionária dele, a convidada, né? Vou deixar para o professor Guilherme fazer toda a apresentação, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me perguntar no final da palestra. Se tiver alguma pergunta específica, no final o palestrante vai estar abrindo aí, tá? Para vocês estarem fazendo as perguntas. Gui, a turma é sua, seja bem-vindo, muito obrigado. Gui, tá travado o seu microfone. Tá, legal. Boa noite, pessoal. Bom, Anderson, só habilita para mim compartilhar a tela, tá desabilitado. Aqui eu esqueci de mudar esse negócio aqui. Toda vez tem que ficar mudando. Antigamente não precisava, agora precisa fazer isso daqui sempre. Por default tá bloqueado. Já alterei aqui dos dois, tá? Os dois convidados já conseguem. Né? Legal. Vou compartilhar aqui. Dá para ver aí? Tá, normal. Beleza. Isnes, tudo ok aí? Tudo ok, Gui, pode seguir. Legal. Gui, pode fazer sua apresentação, tá? Fique à vontade. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Eu não vi ali o nome de todos, né? Então, não sei se eu conheço todos aí, como ex-alunos e tal. Meu nome é Guilherme, já fui professor aí da ETEC, uns 10 anos já. Saiu ano passado, né? E hoje eu estou dedicado full time aí à NetZ, né? Quando o Anderson fez o convite, eu tentei fazer algo diferente, né, do que trazer aqui um conteúdo técnico para vocês. Eu sei que os alunos gostam de conteúdo mais técnico, de programação ali, algo mais aprofundado, né, ou de redes, né, algo mais avançado dentro das matérias, algo diferente ali da grade. Então, eu tentei trazer algo diferente da grade, né, mas confesso que não vai ser algo assim técnico, de linguagens e coisas do tipo, tá? Mas eu e a Isnes, nós estruturamos aqui como se fosse uma visita técnica, tá? Só que virtual. Então, a gente vai passar pelos departamentos da NetZ, né? E a gente vai detalhar ali algumas funções, algumas atividades que esse departamento faz, a responsabilidade dele hoje dentro da operação da NetZ, e também as ferramentas que esse departamento utiliza para automatizar o dia a dia, para gerar métricas, para fazer com que o fluxo seja cada vez mais profissional, né? Cada vez mais com menos erros e que a gente seja mais produtivos, tá? Então, dentro desses departamentos, a gente escolheu um onde a gente vai aprofundar ele do início ao fim, né? E os demais a gente vai fazer uma apresentação mais sucinta, porque senão a gente levaria aqui um tempo maior, ok? Bom, Isme, se apresenta aí também, para depois não ficar quebrado ali o fluxo, e aí a gente começa. Perfeito. Meu nome é Isnes, tá, pessoal? Eu sou formada na ETEC também, eu fiz técnico em informática na ETEC, e aí depois eu passei para a FATEC, faço análise e desenvolvimento de sistemas. Na NETS, atualmente, eu sou a responsável pelo setor de atendimento e pelo desenvolvimento de temas. Então, eu estou à frente aí desses dois projetos, né? E eu vou apresentar para vocês aqui nessa visita técnica online, mais relacionada a atendimento, suporte técnico e afins. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer processo, pode me perguntar também, que eu estou a par. Show, obrigado, Isa. Bom, o que é legal, né? Que muitas vezes a gente fica muito fissurado ali na técnica, né? Na linguagem de programação, e quando a gente vai para o mercado, uma empresa ela não é somente a linguagem de programação, né? Para ela ter resultados, para ela conseguir escalar,
você é uma junção de pessoas, né, dos colaboradores, com os processos que aquela empresa trabalha. Então, os processos fazem com que os colaboradores consigam performar muito mais e também com que o nível de estresse, o nível do dia a dia, ele seja algo mais tranquilo, né? Do que aquela loucura, tipo, toda hora chega um problema, ninguém sabe o que fazer, fica aquele joga para um lado, joga para o outro, e o problema nunca se resolve, né? Então, desde a minha saída da ETEC, a gente vem melhorando os processos da NETS. Não vou dizer que é 100%, mas é algo que a gente tem trabalhado. A gente vai mostrar um pouco disso hoje para vocês, ok? Então, né, quem que é a NETS? É uma agência de e-commerce, então hoje a gente se denomina como uma agência de e-commerce, que é quando a agência ela é mais focada na parte de e-commerce, né, tanto de implementação, de marketing, né? No nosso caso, a gente é uma agência de desenvolvimento para e-commerce. A gente não decidiu não entrar na parte de marketing. Então, a gente só foca aqui com a implementação, a parte de desenvolvimento de lojas virtuais. A gente já tem mais de 13 anos aí no mercado, né? E nesses 13 anos a gente não só trabalhou com e-commerce, mas com N outros projetos. A gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Qual que é o principal problema que a NETS resolve hoje, né? Uma empresa, ela sempre tem que ter um problema para ela estar resolvendo, né? O problema que a gente resolve hoje é possibilitar que as pequenas e médias empresas, elas consigam entrar para o mundo do e-commerce, né? De uma forma acessível, né? Com baixo custo e também com pouco tempo. A gente sabe que para você investir e entrar competitivo com e-commerce, tem empresas com investimento muito alto, né? E acaba dificultando para as pequenos, né? Os pequenos lojistas, eles acabam tendo uma dificuldade de conseguir todo esse investimento, toda essa verba para entrar no e-commerce. Então, a gente desenvolveu soluções, né? A gente vai mostrar depois os temas, os templates, que dependendo 10 vezes mais barato, 20 vezes mais barato do que um investimento tradicional de e-commerce. Tá? Aqui são alguns clientes da NETS, a gente ficou com uma animação aqui, desculpa. Alguns clientes que já compraram serviços e produtos da NETS, né? Então, Connect Parts, Atlética Nutrition, tem games, o pessoal de games aí talvez vai conhecer esse time aí. Café Jaguari, Anticorpos, Elite, Cadiveu, Bananinha, Paraibuna, são alguns clientes nossos aí. Bom, então, entrando aí na parte do departamento, tá? A gente, hoje na NETS, tem os seguintes departamentos. A gente tem um departamento comercial, o time de vendas. A gente tem um departamento financeiro, /RH, né? Isso em muitos lugares são separados. Aqui, como é uma operação menor, a gente ainda consegue deixar isso junto, né? A pessoa ali, ela divide o tempo dela nessas duas áreas. Aí a gente tem a parte de projetos, que é o desenvolvimento, a área de marketing e a área de atendimento, o departamento de atendimento, que a ISMES é a responsável, no caso desse braço aqui da NETS. Tá? Então, às vezes tem alunos aqui que trabalham em empresas maiores, né? E aí eles vão ter essa divisão diferente, né? Então, hoje a NETS, ela consegue funcionar dessa forma. O que a NETS faz, né? Eu falei ali atrás um pouquinho sobre o problema que a gente resolve, né? A gente resolve o problema do lojista entrar para o mundo do e-commerce, né? Mas como a gente faz isso? Então, a gente tem os temas para e-commerce, tá? Que são templates de lojas virtuais, vou mostrar rapidinho ali. Projetos personalizados,
Projetos internos são ideias novas que a gente está desenvolvendo. E tem aqui alguns legados, né? O que é o legado? O legado é aquele produto, aquela ferramenta que você desenvolveu, que hoje você não trabalha mais, né? Mas não tem como você tirar ele do ar. Tipo, hoje eu parei de trabalhar com isso e vou tirar do ar. Não dá, né? É algo ali que você tem que sustentar, tem que manter ele, mas você não comercializa mais, você não investe mais naquilo, tá? Então, no passado aí a gente vendia alguns planos de hospedagem e pequenos ajustes, né? São alterações em sites institucionais e coisas do tipo, tá? Então, hoje a gente considera esses itens legados aqui no nosso portfólio e a gente está focado aqui em temas e projetos personalizados. Eu vou só mostrar aqui na prática rapidinho o que é um tema, para ir ficando mais claro na apresentação. Isso aqui, a Tray, é uma plataforma de e-commerce, né, aqui de Marília, inclusive, aqui da região, e eles oferecem uma plataforma para que você coloque sua loja virtual no ar. Só que essa plataforma, quando você adquire, né, quando você assina um plano, ela vem com um layout igual para todos. Então, todas as lojas têm o mesmo layout. E aí você precisa pegar esse layout padrão e colocar a identidade, né, o visual da sua marca ou com o seu segmento. Precisa, como se fosse colocar uma skin, né? O pessoal de game vai entender mais, uma skin na sua loja, uma skin no seu personagem. E aí o que a gente desenvolve é isso. Então a gente desenvolve templates, né, temas prontos para os lojistas da plataforma Tray comprar esses temas e aplicar na loja, né? Então aqui é um dos nossos temas, que foi lançado semana passada, e aí aqui é ele desenvolvido, né? Então, um template bem profissional, bem visual agradável, e aí o cliente pode comprar isso, e comprar esse tema e instalar na sua loja, ok? Então, só para ir alinhando aqui Então, esse é o nosso carro-chefe hoje, e o projeto personalizado é quando o cliente ele não quer nenhum dos temas, para que nenhum dos temas se encaixou para ele, e ele quer fazer um projeto exclusivo, né? Então, a gente vai lá, faz o layout, tudo pensado ali para a loja dele, exclusivamente. Aqui alguns números, né? Ficou um slide perdido aqui. Aqui são as plataformas que a gente trabalha, né? No caso ali eu falei da Tray, a loja integrada, Nuvem Shop, WBuy, Vitex e Shopify. Então, no mercado hoje existe N plataformas que são concorrentes ali da Tray, né? E a gente já desenvolve templates para 6 dessas plataformas. Existem inúmeras outras, né? Mas a gente já conseguiu estar integrado ali com 6 dessas plataformas. São as principais, né, na nossa concepção, que são as principais plataformas hoje. Aqui, ó, a Tray estava ali. Legal, então quis dar um overview geral da Nets. Não entendo isso como um merchan, tá? Não é a ideia, tá? A ideia é só dar um contexto, entender o que é a Nets, o que a gente faz, para a apresentação ficar mais alinhada, ok? Bom, então entrando aqui no financeiro e recursos humanos, que é o primeiro departamento, como eu disse, a gente não tem tanta demanda nesses departamentos e hoje eles ficam unificados com uma única pessoa, tá? O que essa pessoa ela é responsável? Ela é responsável por fazer o faturamento, né? Então ela vai lá, faz o cadastro, emite o boleto, envia para o cliente, né? Então ela tem que receber esse boleto depois e ela tem que, todas as contas da empresa, ela tem que fazer o pagamento, tá? E
se o cliente não pagar, né, se ele ficar inadimplente ali, o boleto vencido, ela é o responsável por fazer a cobrança, tá? Hoje a gente não tem muitos problemas com inadimplência, porque tecnicamente, pô, se o cliente não pagar, o produto dele sai do ar, né? Então, a inadimplência é muito, muito baixa no nosso segmento. E na parte de RH, né, tem toda a parte de auxiliar ali no recrutamento, na seleção dos novos colaboradores e depois fazer o onboard, né, a integração dessas pessoas no time, ver ali agendamento de férias, né, toda essa parte mais burocrática ali, ok? Até integrações de ações de marketing interno, né, que é promover também o marketing interno da empresa, né, chamado ali endomarketing. Hoje aqui a gente tem uma pessoa, como eu comentei, e aqui, só para vocês terem uma ideia, de um único departamento que eu falei que é menor, há algumas ferramentas que a gente utiliza hoje para agilizar o processo dessa pessoa, né? Então, a gente tem, começando aqui pela Superlógica, que é um sistema financeiro, então é nele que a gente controla todas as despesas, o fluxo de caixa, o que entra, o que sai, né? Aí a gente tem o PJ Bank e o Mercado Pago, que são duas ferramentas de cobrança, né? Então, preciso enviar um boleto para o cliente, a gente utiliza PJ Bank. O cliente vai pagar no cartão, né? A gente tem também a Cielo, né? Mas, e aqui no caso o Mercado Pago. Então, que são ferramentas do financeiro. E aqui ferramentas de RH, né? Então, tem o Tic-Tac, que é a ferramenta para você fazer o controle de entrada e saída dos colaboradores, né? Que é a digital ou aquele cartãozinho que registra a hora que você entra e que você sai. Então, a gente utiliza essa ferramenta. Ela é legal, mesmo com o trabalho remoto, o colaborador ele consegue registrar o ponto, tudo via aplicativo, bem interessante. Aí tem o Solids, que é uma ferramenta onde você registra todos as características, os dados dos colaboradores, o perfil comportamental, tanto desde o processo de seleção até depois de contratado. Então, essa ferramenta a gente está em implantação, tá? Ela não está 100% rodando ainda, mas a gente já deu início a ela. E o Flash, que é uma outra ferramenta, uma startup, que eles inovaram um pouco aquela questão do ticket alimentação, né? Que é o VR, que você só pode gastar no supermercado ou só pode gastar em restaurante. Então, com o Flash, ele é um outro cartão que a empresa ela coloca os créditos e o colaborador ele tem uma liberdade maior onde gastar esse ticket, né? Esse vale. E aí tem algumas aberturas a mais onde ele pode gastar o VR dele, o cartão dele. Então, algo que a gente tem aí também. Beleza. No departamento de marketing, é o responsável por fazer aí cuidar, né, da imagem da empresa, atrair novos clientes, produzir conteúdo, atualizar nossas redes sociais, fazer textos de copyright, né, mais persuasivos para convencer o cliente a comprar. Então, hoje na Nets, esse departamento, nós temos duas pessoas, né, que é acho que tem até aqui, saiu, que é uma designer, uma pessoa com conhecimento de design e uma pessoa com conhecimento de jornalismo, né? Ela é formada em jornalismo, então ela escreve bem, ela se comunica bem, então esse é o time de marketing.
algumas ferramentas que o pessoal de marketing utiliza. Então, eles utilizam o WordPress para o nosso blog, para postar os conteúdos. Utiliza o Lead Lovers, que é uma plataforma para automação de marketing. Então, eu tenho que enviar um e-mail marketing agendado, eu tenho que criar um funil, a hora que a pessoa se cadastrar numa página, a partir daí ela vai começar a receber e-mails. Então, a gente utilizava a RD Station, que talvez seja a mais conhecida assim, no segmento, mas também a mais cara. Então, por questões de custos ali, a gente migrou para o Lead Lovers, que para o que a gente usa hoje, atende muito bem. O Adobe XD, para a questão de design, e o MLabs. Tá? O MLabs eu até deixei aberto aqui para mostrar rapidamente para vocês o que ele faz. Tá? Então, ele é uma ferramenta que ele unifica num único lugar todos os dados das suas redes sociais. Então, ele já traz aqui dados do Instagram, do Twitter, do Facebook, do Google Meu Negócio, LinkedIn, Pinterest, YouTube. E aí você pode ir conectando outras redes sociais. No caso aqui são só as que a gente trabalha. E aí ele conectado, né, fica mais fácil para o time de marketing fazer as postagens. Então ele pode agendar um post aqui e aí ele não precisa nem entrar no Facebook, não precisa nem entrar no Instagram. E aí essa ferramenta também ela te dá mais te dá uma estatística melhor, né, mais unificado de todos os seus canais sociais, ok? Aí o departamento de vendas, né, que é a parte muito importante aí da empresa, que você precisa vender, senão nada funciona, né? Então hoje a gente tem na Nets 3 pessoas para a parte de vendas. E o que eles vendem, né? Os temas, a implantação, os temas personalizados, os produtos que eles trabalham na venda. O que a gente tem de ferramentas para ajudar no dia a dia de vendas? A gente tem o Givo Chat, que é um script de chat que o pessoal fica ali atendendo, conversando com os possíveis clientes. Depois que conversou com essa pessoa, ela mostrou um determinado interesse em conversar e tal, aí a gente tem o Pipe Drive, eu vou mostrar depois um pouquinho ele ali, que é para acompanhar, para documentar e organizar todas as ferramentas, né, de todos os contatos que o vendedor está conversando, né? Então, para ele não ficar aquele negócio perdido no e-mail, é uma ferramenta que organiza isso. O cliente veio a fechar um negócio, a gente tem uma ferramenta, que é o Adobe Sim, que é uma ferramenta de assinatura digital. Então, o pessoal de vendas e o financeiro produz o contrato e envia para o cliente, e ele assina digitalmente lá, chega no e-mail dele, ele faz a assinatura. Que isso fica guardado, fica registrado, essa assinatura dele. A gente tem também o Jive, que é uma ferramenta de PABX virtual. Então, ele otimiza toda a nossa comunicação via telefone, né? Até antes da pandemia, a gente tinha um PABX físico, né, da empresa, com ramal, toda aquela fio e tudo mais. E aí, com a pandemia, a gente investiu numa ferramenta mais moderna, que é um PABX 100% virtual. E tem também o Whereby, que é uma ferramenta de meeting ali, né, de reuniões online e tal. Só mostrar rapidinho aqui, ó, essa questão do PABX. Então, esse aqui é um painel administrativo dele, né, onde você adiciona os usuários, enfim, todas as configurações. E a questão do fluxo do PABX, não sei se todo mundo já mexeu com isso,
é algo meio complexo ali, né? E com o Jive, ele te dá uma questão visual. Então, você vai desenhando o seu fluxo de PABX, se não atendeu, volta, quanto tempo vai esperar, qual o áudio. Então, é tudo visual. Você desenha, configura na máquina de cada usuário e está rodando, né? Se dá um restart aqui, pronto, está funcionando. O Pipe Drive aqui, eu peguei um print, porque como vai gravar aqui, eu não queria deixar os dados da empresa abertos, tá? Então, mas ele é uma ferramenta que ele organiza assim, ó, em colunas os fluxos, né? Aquele cliente que está mais avançado na negociação, aquele cara mais frio, e aí você vai movendo ele até que ele feche, né? Que ele compre ali de fato o seu projeto. Uma ferramenta que ajuda bastante. E aqui é o Jivo Chat, que é onde os clientes conversam, né? Eu estou até online aqui, sem querer. Então, por exemplo, hoje já teve 29 atendimentos em um canal. Via WhatsApp teve mais 23. Via loja teve mais 19, mais 20 aqui. Então, todos esses clientes que conversaram aqui pelo chat, foi utilizado aqui o Jivo Chat. Então, como que é isso? A hora que a pessoa ela entra aqui no site da Nets, vai pular um chatzinho. Agora está offline, mas a pessoa vai conversar aqui, né? Como está offline, isso ele vai ficar com uma mensagem offline aqui, o pessoal vai responder depois. Vamos ver se ela chega aqui. Carregou ainda. Ixi, tem que preencher tudo o form aqui. Mas, enfim, deu para entender aí a ideia. Na parte de projetos, pessoal, essa parte aqui acho que daria uma outra palestra só dela, tá? Porque é aqui onde entra todo o fluxo, né? Depois que o projeto foi vendido, o que acontece? Né? Quais são as etapas? A gente faz reunião com o cliente para entender, aí é feito o layout, depois vai para aprovação, vai para o desenvolvimento, parte de testes e tal. Então, dentro dessa área de projetos, a gente tem gerentes de projeto, a gente tem designers e tem programadores, né? Na proporção de 2 gerentes de projeto, 2 designers e 7 programadores, né? Dando total aí de 11 pessoas. Essas 11 pessoas, elas já chegaram a rodar aí mais de 30 projetos simultâneos, óbvio que cada um em uma fase, né? E hoje esse time aí, ele trabalha com os personalizados, os desenvolvimentos de temas e 2 ferramentas que a gente está construindo aqui, que é um blog de e-commerce e o iTemas. Tá? Se der tempo ali, depois eu mostro um pouquinho para vocês. O que esse time ele usa de ferramentas? Essas ferramentas aqui, só do gerente de projeto. Tá? Então, ele utiliza o Teamwork, que é uma ferramenta para gerenciar as tarefas, documentar o que tem que ser feito, para atribuir as demandas aos programadores, enfim. Tem o Time Doctor, que é um time track para registrar quanto tempo foi gasto, né, foi investido naquele projeto. Então, o programador ou designer começou a trabalhar num projeto, ele starta um cronômetro, e essa ferramenta vai juntar, vai organizar todo esse tempo. E a hora de chegar lá no final, a gente consegue saber se o projeto deu lucro ou prejuízo. Tá? O Gmail, não dá para tirar o Gmail dos gerentes de projeto, eles documentam muita coisa, e é uma ferramenta muito inteligente. Né? Planilhas, a gente não consegue fugir delas, elas percorrem a gente, então já tentamos e não tem como, a gente já assumiu que precisa usar planilhas. Whereby, que é para fazer as reuniões com os clientes,
e essa ferramentinha aqui que é bem bacana também, que é o Mail Track. Ele faz um rastreamento dos e-mails. Então, a gente enviou um e-mail para o cliente, a gente sabe se ele abriu, que horas ele abriu o e-mail, né? E aí, às vezes, o cliente fala, não, mas eu não recebi. E aí, por trás, a gente sabe que ele já recebeu, que ele viu o e-mail 10 vezes, mas não respondeu, né? Então, a ferramentinha é bem útil, às vezes, para documentar quando o cliente quer agir um pouquinho de má fé. Tá? Aí, na parte de projetos, né, tanto de design quanto de programação, a gente utiliza o Bitbucket, que é Bitbucket/Git ali, né, os dois juntos, para controle de versão do código-fonte. Questão de IDE, cara, eu nem coloquei aqui porque cada programador tem preferência por uma IDE, né, de desenvolvimento, ou editor de texto simples. Mas os preferidos aqui é o PHP Storm e o VS Code. Faltou também o Sublime aqui também, poderia incluir o Sublime. Linguagem, hoje a gente utiliza, como a gente está focado em fazer temas para as plataformas, a gente fica muito com ferramentas de front-end, né? Então, JavaScript, HTML, CSS, mas a gente tem projetos ali de back-end ainda rodando PHP, MySQL, assim vai. Tá? Eles utilizam N plugins de navegadores, não ia dar para entrar em todos aqui, mas um bem legal, uma ferramenta bem legal, acho que depois a Isis vai falar um pouquinho mais dela, é o Browser Stack, que é para a gente conseguir testar a loja virtual em navegadores simulados, né? Então, como que o site vai funcionar subiu o nome, no Safari. A gente não tem um Mac, mas como que ia funcionar? Então, via essa ferramenta, eu consigo simular a navegação dentro do Safari. Então, bem indispensável para a gente. E aí, agora, deixo com a Isis. Que eu posso compartilhar minha tela? Sim, acho que é mais fácil. Consegue ver minha tela? Sim. Então eu vou apresentar. Sim, normal. Bom, gente, como eu já falei, meu nome é Isis, eu sou a responsável por todo o setor de atendimento e também a homologação dos nossos temas. Como o Gui falou, é o nosso carro forte. Então, tem bastante coisa envolvida ali no meio, mas eu vou focar um pouco mais no setor de atendimento, tá? Então, vamos lá. A primeira questão é o que é o suporte, o atendimento, Customer Success que a gente faz. A gente foca muito em garantir que o nosso cliente fique satisfeito com o nosso produto, com o tema. Até porque o nosso tema, ele é muito diferente dos temas da Tray, dos temas da loja integrada. A gente aplica muitas tecnologias novas. Na Tray, se eu não me engano, nossos temas, eles têm aí uma grande parcela do lucro da plataforma e-commerce da Tray, por exemplo, é 80%, certo, Gui? Sim, 80% dos temas comercializados lá, a participação é da Nets, né? A participação é 80% das vendas. Isso, então a gente traz aí bastante inovações para os nossos temas, mas ainda assim sempre falta alguma coisa, e é para isso que o nosso suporte está aí, para entender melhor a necessidade do cliente. Então, assim que ele faz a compra do tema, ele vai tentar fazer a configuração. O nosso painel tem muita informação mesmo, mas a gente trabalha com vídeos, com manuais interativos, é uma coisa bem interessante, mas mesmo assim ainda resta dúvidas. Quando resta essas dúvidas, eles entram em contato com a gente.
E nesse contato, a gente consegue perceber quais são as necessidades e aplicar isso nas melhorias dos nossos temas. Então, por exemplo, se o cliente entra em contato conosco com uma dificuldade para fazer a configuração de banner, então a gente sabe que podemos melhorar no manual com relação à configuração de banners, poderíamos criar um artigo, poderíamos fazer um vídeo, né? Mas se ele também entra em contato com a gente falando que sentiu falta de algo, talvez nos nossos próximos produtos a gente poderia inserir aquilo. E foi assim que a gente conseguiu ir melhorando passo a passo, de pouquinho em pouquinho, e atingir esse nível de qualidade que a gente tem. Então, a gente faz o atendimento direto com os clientes via e-mail, tá? A gente não é um mini-channel com relação ao atendimento, então o nosso atendimento é todo centralizado por e-mail através de uma única ferramenta, que é a Desk, que eu vou apresentar para vocês. A gente faz a produção dos manuais e artigos, então é também o setor de atendimento que faz os manuais. Os manuais são feitos em HTML e CSS, não é via PDF, não é PowerPoint, é tudo feito através de HTML e CSS, é subido no Bitbucket através do Git, e sempre que é necessário fazer uma atualização, uma melhoria, um ajuste, inserir uma informação a mais, isso é bem simples, porque como está em HTML, é só editar e subir e ver ficar online novamente. A gente também faz a manutenção do chatbot. Então, dentro do nosso site de suporte, a gente inseriu ali um chatbot para melhorar a relação do cliente e automatizar esse atendimento, para dar um pouco mais de poder para esse cliente. Então, esse cliente ele não vai precisar entrar em contato com a gente para tirar uma dúvida de primeiro momento. Ele pode acessar o nosso site do suporte, falar com um botzinho, assistir vídeos, assistir artigos, ler artigos, né? Então, ele tem várias fontes de informação ali e, como último caso, ele vai chegar até nós. E mesmo assim, a gente ainda consegue uma quantidade muito grande de atendimento. Eu vou mostrar para vocês depois também. Então, como eu falei, a gente faz o entendimento de melhorias a partir desse contato direto com o cliente. A gente consegue fazer essa medição de temperatura, se o cliente está satisfeito ou não. A gente também tem ferramentas para calcular o nosso NPS, que é muito importante, tá? Então, a gente sabe se o nosso cliente está satisfeito ou não com o nosso produto. E a gente também divide o nosso atendimento em 2 níveis. Tem o nível 1 e o nível 2. O nível 1 é aquele atendimento onde o cliente ele tem apenas uma dúvida, ele não sabe fazer uma configuração, ele quer saber um pouco mais sobre o tema. Então, é aquilo que não envolve uma interação técnica. Já o nível 2 é aquele atendimento que tem um bug no tema, tem um problema, tem uma melhoria a ser feita. Então, é algo que envolve desenvolvimento, né? Os nossos desenvolvedores. Então, aí a gente passa para eles e se torna um nível 2. Dentro do setor de atendimento, tem aí 4 pessoas, tá? Tem eu, ali, responsável pelo setor, e mais 3 pessoas que trabalham para atingir todos os nossos objetivos. E aí, o que faz o nosso setor de atendimento? Tem uma pessoa ali fazendo meditação, porque primeira coisa tem que ter muita paciência, então ela está ali se meditando. Mas a gente sana a dúvida dos clientes, valida melhorias nos temas e propostas pelos usuários. A gente também faz a auditoria de temas e projetos. O que é fazer uma auditoria? A gente verifica a qualidade desse produto. Então, a gente vai fazer um tema, a gente vai fazer um projeto, a gente vai fazer um sistema, qualquer coisa, primeiro passa por nós, a gente vai fazer uma validação de vários tópicos, é uma validação bem extensa. Em alguns chega a durar 1 hora, outros chega a durar 4 horas de testes, outros até mais. Então, acaba sendo bem cansativo, gerando aí páginas e páginas de documentação de melhorias que vai ser devolvida para o desenvolvedor, e aquele desenvolvedor vai ajustar aquelas melhorias que a gente citou, que a gente viu a necessidade de ser realizada. Então, além disso, a gente ainda faz uma validação de qualidade. A gente também faz o desenvolvimento dos manuais dos temas, como já citado,
resolve problemas inesperados. Sempre vai ter algum probleminha que a gente nunca imaginou e que é sexta-feira, 5 horas da tarde. E ele vai chegar e a gente tem que resolver, não adianta. Então, a gente tem que ter pensamento crítico para poder chegar numa solução e resolver isso. E delegar tarefas. A gente passa muitas tarefas, né? Então, a gente viu uma melhoria, vamos ter que passar essa tarefa para o desenvolvedor. Teve um problema, passa a tarefa para o desenvolvedor. O projeto não está bom, passa para o gerente de projetos. Então, tem que delegar muitas tarefas e tem que fazer isso de forma correta. Quais são os conhecimentos básicos necessários? Esses são os conhecimentos mais básicos que a gente tem ali, com dúvidas sobre tudo. Então, a gente tem que ter o conhecimento sobre tudo também. Então, a gente está sempre em processo de melhorias com relação a cursos, com relação a profissional, se melhorar com relação a conhecimento. Então, aqui a gente tem gerenciamento do tempo, que é muito importante. Como vocês viram, são várias tarefas a serem realizadas. Tem mais que não foram citadas, então é muito importante se gerenciar muito bem. SEO, que é uma coisa que os clientes perguntam, que os nossos temas aplicam, então a gente tem que ter esse conhecimento. Marketing também, que a gente também tem o conhecimento, porque envolve aí a relação, o e-commerce. E-commerce, obviamente, tem que ter um conhecimento super avançado em e-commerce. HTML e CSS tem que ter pelo menos o básico para poder fazer a programação dos manuais, para poder fazer a manutenção neles, para dar o suporte de qualidade. Se o cliente tiver com uma dúvida, a gente poder acessar ali no debugger, né? E aí a gente encontrar o defeito rapidamente, ou então ajustar facilmente. E o Git, para a gente poder upar as informações dentro do Bitbucket. Esse é o básico do básico, gente. Não tem como não ter. E essas são as ferramentas mais utilizadas. Tem mais, só que a gente ainda... essas são as que a gente mais utiliza. O Bitbucket, né, para versionamento dentro dos projetos, dos nossos manuais. Como eu falei, eles são feitos via HTML e CSS. O Teamwork Desk, que é a nossa ferramenta, onde a gente faz o nosso atendimento principal dos nossos clientes. O Loom, onde a gente faz uma gravação. Às vezes, explicar por texto não é o suficiente. A gente grava, explica por voz, demonstra na tela e manda o vídeo para o cliente. Isso se torna muito mais efetivo. O Git, que é para a gente poder fazer, subir, fazer o versionamento também de versões e subir isso o projeto no Bitbucket. O Browser Stack, como o Guilherme falou, ele é uma ferramenta para a gente poder simular vários tipos de dispositivos. É muito, muito incrível, muito boa. E a gente tem o Power BI, que é uma ferramenta de análise de dados, né? A gente consegue montar os nossos dados de uma forma que fique mais fácil a visualização deles e a tomada de decisão seja muito mais assertiva. Eu vou mostrar aqui para vocês alguma dessas ferramentas, né? Algumas informações sobre ela. Aqui a gente tem o Browser Stack, tá? Aqui no Browser Stack a gente tem aqui, ó. Oi. Acho que não tá pegando. Acho que deve estar pegando no slide ainda. Tá, deixa eu parar de compartilhar e compartilhar. Acho que você saiu da apresentação, pegou. Tá. Tá apresentando agora, Guilherme? Tá sim. Tá, show. Aqui é o Browser Stack. Aqui a gente tem como selecionar qual que é o dispositivo que a gente quer. Então, aqui eu vou fazer o do iOS, um iPhone, e da última versão no Safari, tá? No navegador Safari. Então, aqui ele vai simular para mim. Para que serve isso? 2 motivos principais, apesar de ter outros. Quando o desenvolvedor está desenvolvendo e aí tem um erro que acontece em um único navegador, né? Isso acontece muito. Então, a gente consegue verificar isso através do Browser Stack. Às vezes está acontecendo um comportamento
no Chrome apenas, no Safari apenas, numa versão do iOS apenas. Deixa eu logar aqui de novo. Então, aí ele já consegue fazer essa validação. E outra também é a questão do suporte. Às vezes o cliente ele vem com um problema que acontece só no celular dele. Se a gente pedir nessa versão no celular, a gente já consegue fazer o teste direto no dispositivo. Bom, galera, eu acho que o browser Stack ele está com uma estabilidade, não é normal, tá? Normalmente ele funciona muito bem. Deixa eu ver se vai carregar agora. Aqui, ó, pronto. Carregou. Então, aqui a gente já consegue fazer uma pesquisa normal. Eu digitar aqui, ele vai retornar lá e a gente consegue simular qualquer comportamento direto em qualquer dispositivo, tá? É muito interessante essa ferramenta. Existem várias ferramentas como essa, mas a gente utiliza atualmente o Browser Stack. Aqui eu queria mostrar para vocês um pouco do nosso Landbot. É muito simples de fazer, gente. Parece ser, quando a gente fala chatbot, parece ser uma coisa muito difícil, complicado, mas é simples de fazer e super efetivo. Então, aqui você simplesmente liga os pontos, é como se fosse uma brincadeira, é bem simples, e ele se torna um chatbot super interativo, onde a maioria dos clientes conseguem resolver seus próprios problemas sozinhos, tá? Então, cara, é bem interessante. Oi, Isis, pode mostrar o chat lá na página de suporte para você pedir? Posso. Eu vou. Ele tá carregando aqui, ó. Então, aqui a gente consegue simular ele também, ó. Por exemplo, esse daqui é o chatbot, como ele foi configurado. Então, aqui eu coloco meu nome. E ele vai me respondendo. Eu posso colocar GIFs, finalizar. Aqui já o chat já finalizou, mas eu posso ir infinitamente, quando for necessário. E posso codificar o meu bot também. Então, se eu quiser automatizar ele ainda mais, posso colocar códigos, scripts, JavaScripts nele e funciona normal. Esse Landbot está na nossa página de suporte, que também foi desenvolvida pela Nets. A gente não utiliza uma ferramenta externa. Ela foi completamente desenvolvida por nós. Então, ele está bem aqui, tá? Esse outro ele não abriu aqui, Isis, o do suporte. O do suporte abriu? Aqui não abriu ainda. Tá aqui, ó. Tá aparecendo sim, Gui. Tá, então eu tô travado, então. Ó. Então, aqui ele vai funcionar da mesma forma que eu simulei lá, tá vendo? Então, é bem interessante. Foi uma implantação muito simples que a gente fez e que deu bastante resultado. Os artigos que a gente faz, que a gente cria, a gente coloca aqui na nossa página de suporte, tá? Esses daqui são os nossos manuais. A gente tem uma listagem, né, onde a gente coloca todos os nossos manuais para centralizar para os nossos clientes. E tudo isso é feito pela nossa equipe de atendimento via HTML, CSS, Git, tá? Então, é muito legal. O nosso manual é um dos melhores da Tray. A maioria dos manuais da Tray estão em PDF ainda, de todas as agências, na verdade, está em PDF, então é bem interessante. Essa daqui é a nossa ferramenta de chamados, galera. A gente recebe mais de 50 chamados por dia. A gente recebe uma média de 900 a 1.000 e-mails por mês, então é bastante coisa. Aqui no Power BI, a gente consegue analisar esses dados de uma forma muito mais visual. Então, aqui, por exemplo, tem a média de tickets recebidos, a média de tempo de primeiro atendimento. A gente tem como fazer uma verificação
mais ampla, né? A gente consegue ver claramente que o número de tickets recebidos vem aumentando gradativamente. Então, com isso, a gente consegue tomar uma decisão que vai ajudar a gente futuramente, né? Seguindo essa faixa aqui. Aqui também, dentro dessa ferramenta de Desk, tem os relatórios, né? Que a gente consegue absorver, consegue pegar dessas informações também. Ele traz um relatório. Apesar deles eu não gosto muito desse relatório, eu prefiro aqui, que também foi montado pela gente no Power BI. Então, quando a gente fala de projetos internos, que o Guilherme estava citando lá, é sobre isso. A gente trabalha muito para melhorar o nosso trabalho. Então, a gente não faz só para os nossos clientes, a gente não desenvolve só temas. A gente investe o nosso tempo desenvolvendo para a gente também. Então, isso daqui foi desenvolvido por nós, isso foi desenvolvido por nós, isso foi desenvolvido por nós. Então, a gente nunca deve esquecer de fazer pela gente também. E é isso, galera. Ficou alguma dúvida com relação a NETs, com relação a processos, com relação... Oi, rapidinho, antes de finalizar, abre o suporte, envia um ticket, mostra ele chegando na caixa do Teamwork Desk, né, que está integrado o WordPress com o Desk, faz um processo de abrir, né, o ticket, ele chegar para a gente, pode até usar uma resposta automática ali, talvez. Alô? Oi, eu tô fazendo aqui. Tá. Aqui dentro, gente... Pode falar, Gui. Nossa, é que tá travado para mim, desculpa isso. Achei que você não tivesse ouvido. Não, oi, você tá abrindo o ticket aí? Não, abre pelo... Eu tô abrindo o ticket aqui, mas vai receber aqui, ó. Não, abre pelo... E ele já vem direto para cá. Sim, não, mas abre pelo suporte, como se você fosse um cliente. Ah, entendi. Isso que é lá no site, né? Isso. Porque, assim, os nossos clientes, quando eles acessam o produto, né, o tema e tal, dentro do template, ele tem um link para esse suporte.netz.com.br. E aí, nesse suporte.netz, ele tem ali alguns artigos que o pessoal escreveu, né, já para tentar minimizar esse volume de chamados, mas se nenhum dos artigos atendeu ele pode enviar um ticket, né? Então, tem esse formulário que ele vai preencher e volta lá, Isa, rapidinho ainda. Vai de novo lá no botão de chamado. Isso. Aí, nesse botão, a gente já colocou um texto ali em cima, antes do formulário. Só um pouquinho. Para instruir, né, o cliente do que é o nosso suporte e o que não é. Né? Por que isso? Para minimizar a quantidade de chamados que não é problema nosso. Né? Então, se ele quer instalar o tema, ou se ele removeu nossa logo, são coisas que o suporte não tem responsabilidade. Né? Então, a gente já tenta educar ele aqui para que ele não abra um chamado desnecessário, né? Aí, beleza, ele leu tudo isso aqui, a gente acredita que ele vai ler, né? E aí ele preenche o formulário enviando o problema dele. E aí ele cai no nosso sistema. Aí ele já caiu aqui, ó. Então, vai explicando isso. Aqui a gente tem o nosso setor, né, o nosso central de atendimento. Caindo aqui, vai ser separado por caixas. A gente tem caixas tudo certinho separado, né, com cada produto que a gente fornece.
e todos os nossos atendentes atendem a todos os produtos. Então, essa divisão não é feita dessa forma. A nossa divisão é feita por escala, né? Então, quando é o dia de alguém atender, ela vai atender todos os produtos invariavelmente. E aí, aqui, a gente consegue responder, a gente consegue colocar tags, né? Com relação a cada tipo de problema, cada produto também. E a gente também tem algumas respostas automáticas sempre que necessário, porque há perguntas que elas são feitas várias vezes, então a gente coloca uma resposta automática aqui. Não, acho que não vai carregar agora, deve ser a internet aqui, mas tem uma lista bem extensa de respostas automáticas que podem ser usadas. Então tá aqui, ó, ticket atendimento, avalie meu atendimento, compartilhamento do Google Search Console, dados de acesso, desempenho da loja, fraude, tem diversas informações aqui que a gente já deixa pronto e só envia para o cliente. Isso facilita muito a nossa vida. E aí a gente envia para o cliente, tem vários processos aqui dentro, né, de ticket ativo, aguardando o cliente, ticket em espera, tem como deixar nota, que é como a gente mantém aí os desenvolvedores informados. Então, quando a gente deixa uma nota aqui, é para a gente se comunicar com os desenvolvedores. Então, eles vão ler essa nota e saber o que é para ser feito. E assim, o nosso setor de atendimento, ele funciona atualmente. Você quer que eu adicione? Você quer adicionar mais alguma coisa, Guilherme? Aí tem os status, né? Se o ticket foi resolvido, se ele foi passado para o nível 2, né? Tem umas etapas. E tem aquela parte de automatização, Isis, que ele, depois de 5 dias, ele cobra novamente. Acho que é legal mostrar também. Aqui na Trigger, na verdade. Aqui na Trigger a gente consegue fazer... deixa eu diminuir o zoom aqui, que é... Então, aqui na Trigger... aqui a gente consegue fazer diversas triggers aqui para automatizar o processo. Então, por exemplo, a gente tem temas que eles são de uma única coleção. Então, às vezes, a gente tem 10 temas de uma coleção só. Então, aqui a gente tem uma trigger para que, quando colocar a tag daquele tema em específico, já vai atribuir todas as tags correspondentes da plataforma, da coleção e tudo mais. Tem a questão de fechar o ticket também, né? Às vezes a gente fica aguardando o cliente responder por muito, muito tempo, esse ticket se mantém aberto por muito, muito tempo. O que nós fizemos? A gente criou uma trigger que vai fechando os tickets aos poucos. Então, passou 72 horas, o cliente não respondeu, vai mandar um e-mail para o cliente através dessa trigger e vai colocar ele na caixa de fechamento. Passou mais 24 horas, o cliente não respondeu, então a gente vai mandar um e-mail para o cliente informando, né, que o ticket está sendo fechado e passar para o próximo status, para a próxima caixinha. Passou mais 24 horas, o cliente não respondeu, a gente fecha de vez e manda um e-mail para o cliente informando. Essas etapas, elas foram feitas, né, depois de muita pesquisa, porque o cliente se sentia muito insatisfeito quando a gente fechava de uma vez só, avisando com um único e-mail. Também não gostava quando recebia só 2 e-mails, então a gente aumentou aí para 3 e-mails e está sendo bem mais fácil aí argumentar com o cliente quando ele reclama desse fechamento. Então, tem essa questão também. O SLA violado, né? A gente tem aí um prazo de atendimento máximo, né? Que é de 5 dias úteis. E caso o nosso ticket ele passe desse tempo, ele automaticamente recebe essa trigger de SLA violado. Ninguém precisa colocar, isso é totalmente automático. Então, a gente consegue saber se o nosso atendimento ele está cumprindo com o que é prometido, né? Tem as triggers de plataforma, de suporte número 1. Enfim, tem trigger sempre que a gente encontra a necessidade de automatizar um processo para diminuir a carga, né, dos nossos colaboradores, a gente vai inserindo. Automatizar é uma coisa muito, muito válida para a gente colocar no nosso dia a dia, porque se pode ser feito por uma trigger, um robozinho, alguma coisa assim, então a pessoa não deveria estar fazendo, na verdade. Então,
é um princípio aí que eu tenho e que eu tento aplicar ao máximo. Legal, Isis. No reporte ali, mostra o volume de abril. Não sei se chegou a carregar, pelo menos para mim não tinha mostrado. Que tem, ó. O de abril foi de 952 tickets. Aí, em março foram 937, em fevereiro foram 639. Então, a gente consegue ver uma ascensão muito grande aqui. Essa ascensão, ela poderia ser preocupante caso ela não estivesse alinhado com o número de vendas. Mas a gente verificou que isso daqui não é relacionado à quantidade de problemas que vem aumentando. Na verdade, é relacionado à quantidade de vendas. Então, é proporcional. Então, é super saudável esse crescimento aqui. E a gente fica feliz com ele, na verdade. Apesar de aumentar bastante a nossa carga, né? O que a gente tem que fazer. Mas é porque o nosso trabalho está dando resultado. Aqui a gente tem como, a gente valida também o tempo do desenvolvedor, que ele gasta fazendo esses tickets. A gente tem aqui o nível de felicidade do cliente, aqui validado também. Os azulzinhos são bons, então tá bem para cima dos ruins e dos neutros. Aqui é a quantidade de tickets violados versus a quantidade de tickets de nível 2 versus a quantidade de tickets recebidos. Então, o nosso SLA violado é esse azulzinho que está quase escondidinho aqui. Então, está bem saudável o nosso SLA. E aqui a porcentagem de ticket por produto, né? A gente tem aqui SGR, que são sistemas gerenciais de recursos, né? Tem a loja integrada e tem a Tray também. E aqui são alguns números que a gente usa para nos situar com relação ao nosso tempo de atendimento, a quantidade de demanda que a gente tem. Enfim, são números que a gente consegue utilizar para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, se os números estão aumentando e a gente não consegue manter a média de atendimento por menos de 24 horas, isso já é preocupante. Então, talvez a gente precisaria parar, ver se tem algum problema nos nossos temas que está desencadeando essa quantidade absurda de tickets, ou se é necessário, se isso é normal, essa quantidade, ou se vai ser necessário contratar uma outra pessoa para que a gente consiga manter o tempo de atendimento. Então, com isso, a gente consegue ver as informações mais claramente e O Gui caiu, gente? Guilherme caiu? Deu uma travada aqui para mim, mas voltou. Tá. Eu falei aqui das métricas, Gui. Sim, eu acho que é só o finalzinho. Bom, vamos ver as perguntas que o pessoal tem. Qualquer coisa a gente mostra depois aquela planilha do BD, né, para fazer uma analogia assim que com o Excel também dá muito resultado, né? A gente conseguiu muito resultado somente com uma planilha Excel de um processo que a gente montou aí. Tá? Tem mais alguma coisa, Isis? Eu acho que o Guilherme travou. Eu perguntei se tinha mais alguma coisa da sua parte. Da apresentação, você diz? Isso. Não, a minha apresentação acabou. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas, tá? Linkando com o que eu disse lá no começo, a parte de processos e pessoas, né, que é o que compõe aí a empresa, vocês viram que a gente tem as ferramentas para ajudar nesses processos, mas as pessoas que utilizam elas, que configuram, que pensam em como
fazer isso também é um papel muito importante, né? Então, por mais que você automatize as coisas, as pessoas são dispensáveis no negócio, né? E o que a gente quer é isso, as pessoas pensando em unir essas ferramentas, em modelar processos para elas fazerem coisas novas, coisas que vão fazer a maior diferença e não ficar ali fazendo aquele trabalho repetitivo todo dia, né? Então, o que a gente queria deixar aqui é isso, de pessoas e processos, e você vai ter uma ferramenta ou outra ali no meio, mas esse link, essa balança, né, de pessoas e processos, ela é indispensável aí para um bom resultado da empresa. Só alguma pergunta? E aí, pessoal, vamos aí fazer pergunta, aproveitar aí o professor Guilherme, a Isis, né, tirar as dúvidas, né? Legal da parte deles compartilhar como que funciona uma empresa, achei muito interessante. Tá? Gui, aproveitando nessa pandemia, como é que foi? Aumentou muito a procura, não só de serviço, mas com relação à oportunidade de emprego? Sim, cara, que nem a gente falou ali, de temas, né? Dobrou, teve mês assim que foi até 3 vezes maior uma demanda normal, né? De, de, de venda de temas e implantação, né? E, consequentemente, também a necessidade de pessoas para o time, né? Que nem na pandemia a gente contratou 5 pessoas no ano passado, mesmo remoto, a gente fez entrevista online, fez onboarding, treinou, colocou para trabalhar, foram 5 pessoas, foram 4 no atendimento, só que uma já saiu, né? Então ficaram 3, e uma pessoa de vendas, né? E as outras agências que a gente vê também, tá? O pessoal está abarrotado lá de serviço, faltando programador, faltando de tudo. Design, pessoa de atendimento, tem agência que, sim, meio que para de vender para poder, ou coloca prazos absurdos ali de 6 meses, 8 meses para entregar o projeto. Tem gente aumentando o preço, porque não tem como entregar, né? Você vai vender e vai ter dificuldade para entregar porque está faltando mão de obra. Então, para a nossa área de tecnologia, a tendência é só aumentar, então, essas oportunidades de emprego. Cara, sem dúvida, sem dúvida. E mais o serviço, né, para vocês na parte de vendas, né, e para nós, no caso de escola, a parte de oportunidade de emprego. Exato. E assim, quebrou aquela barreira, né, de trabalhar só aqui nas empresas da região, que já não tinha isso, mas era meio cultural ainda, né? Agora, cara, quebrou total. A gente, assim, ao mesmo tempo que a gente contratou pessoas, a gente perdeu também colaboradores para empresas de fora, empresas de São Paulo, que agora para eles conseguem trabalhar daqui da região, né? Então, trabalhando nesse sistema homework, né? O pessoal aceitando, né? A gente já perdeu 3 aqui. Aí, ó, já tem 3 oportunidades para vocês. Né? Exato. Ô, Gui, essa parte de implementação de resposta automática foi tudo feito por vocês? Sim, tudo criação da Isis. Tá. Essas respostas, Isis, você se baseou no quê para fazer essa resposta específica? Tá. Quando eu entrei, era eu basicamente sozinha no suporte, né? Então, eu respondia, tinha uma demanda muito alta, então eu meio que respondia automático já as pessoas. Então, eu criei essas respostas de acordo com a minha necessidade. Então, a gente criou essa cultura, conforme foi entrando mais pessoas, a gente acabou criando essa cultura. Respondeu a mesma coisa mais do que uma vez, mais do que duas, começou a ficar repetitivo, já cria logo a resposta automática.
e aí facilita o nosso trabalho. Então, é conforme a gente vai vendo a necessidade, não tem nenhum processo definido, não tem nada, conforme vai vendo que está repetitivo aquilo. Tá, entendi. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar, Lucas. Abre o microfone aí, pode falar. Beleza, boa noite, né? A Isnes e o Guilherme, Parabéns pela apresentação, foi muito legal. E eu queria saber como que vocês conciliaram essa parte de programar, né, as próprias respostas, sendo também fazer o atendimento, né? Conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Foi loucura ou como é que foi? Você quer falar, Gui? Eu vou dar minha opinião aqui, mas a Isnes que ficou ali mais no dia a dia. Mas assim, vai conforme chega, né, a demanda, que nem a Isis disse. Isso daqui eu já respondi ontem. Isso aqui eu respondi ontem. Então, aí começa a chegar perguntas, né, do mesmo problema, com a mesma dúvida. Aí, então, beleza, vou montar uma resposta e deixar ela salva para que na próxima vez eu utilize ela. E em meio a isso, as outras coisas vão acontecendo, né? Então, você vai atendendo chamado e tal. A gente tem a tendência a procrastinar isso, né? Falar, não vou parar não, eu vou lá, copio e colo e vai, né? Mas você tem que pensar que da próxima vez você não vai colar isso mais uma vez, você vai fazer isso 10, 20, 30 vezes. Então, compensa você parar um pouquinho, automatizar aquilo, acertar, né? Deixar uma mensagem mais genérica, mais organizada, a resposta, e configurar no sistema para que da próxima vez você utilize. Mas é tudo em paralelo, né? Acaba não parando ali para modelar elas, né? Elas acabam sendo modeladas ali, construídas no dia a dia. Aí, com relação à conciliação com a programação, que o Lucas perguntou, o setor de atendimento, ele não faz uma programação assim, com JavaScript, com PHP, essas coisas, a gente não faz, a gente foca mais em HTML e CSS simples para poder fazer a criação dos manuais. Com relação a conciliar essas tarefas, cara, a gente tem muita tarefa, é bastante mesmo, é uma loucura, mas como que a gente consegue fazer essa conciliação? Conhecendo os processos. Então, a gente sabendo exatamente o que precisa ser feito, os prazos, quando precisa ser feito, a gente conseguindo priorizar aquilo, a gente consegue conciliar. Por exemplo, com relação ao atendimento. Como eu falei, às vezes chega a mais do que 50 tickets no dia, é uma loucura. Então, como que a gente fez para conciliar isso? Foi contratado mais pessoas, obviamente, e a gente criou escalas, né? Escalas de atendimento. E aí fica, um dia fica X pessoa de manhã, no outro dia fica X pessoa à tarde, no outro dia fica X pessoa de manhã. E vai fazendo essa escala, né? Essa alternação de pessoas. E aquela pessoa que está no ticket, né? Nos desks, no atendimento, fica focada 100% no atendimento. E aquelas outras pessoas, elas vão ficar focadas nas outras tarefas. Hoje a gente está lançando temas em uma semana. Então, cada semana é lançado um tema. A gente está planejando a cada semana lançar 2 temas. E a gente faz a criação desses temas, a gente faz o cadastro dos produtos, porque nesses temas, o Guilherme abriu ali para mostrar para vocês, tem produto, tem categoria, tem banner, tem imagens, tem descrição, tem comentários. E tudo isso a gente faz para poder criar uma sensação de e-commerce mesmo, quando o cliente acessar o nosso tema, e aí dá mais aquela vontade de ter aquela loja. Então, para ter essa vontade de ter uma loja como aquela loja precisa estar aparecendo com um e-commerce real. Então, a gente precisa fazer todos os cadastros necessários. Tem que, além desses cadastros, tem que fazer o teste nesse tema, nesse projeto. Então, tudo isso em uma semana, e às vezes até menos, se a gente está meio no perrengue. Então, a gente, sabendo os processos exatamente, definido eles, tudo certinho, a gente consegue fazer essa organização de forma muito mais assertiva. Eu respondi sua pergunta, Lucas? Foi essa?
Isso, certinho, perfeito. Eu peço até desculpa para o Lucas, eu não tinha entendido essa questão da programação, né? Acho que vale até isso, você compartilhar a escala, se tiver fácil aí, acho que vai complementar bem a pergunta dele. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, galera, aproveita e perguntar que a gente gosta de compartilhar, viu? Aproveita, porque as outras são mais conhecimento teórico, né? Que é que vocês estão tendo uma noção de como funciona uma empresa de tecnologia, coisa que provavelmente a faculdade não passa isso para nós. Tá? Quem é formado em várias áreas sabe que a gente aprende muita teoria e pouca prática na faculdade. Vou te falar que eu aprendi bastante na NETS e muita coisa que eu aprendi na NETS eu não aprendi na faculdade e na ETEC. É verdade. Na prática, o negócio na prática. Tudo na prática. Vou compartilhar aqui minha tela mostrando a escala para vocês terem conhecimento. Então aqui, isso daqui, gente, foi de experiência da nossa necessidade mesmo. Então, isso daqui eu não peguei de nenhum lugar, não fiz nada disso, não apliquei nenhuma técnica nem nada. O que a gente fez? A gente sentiu a necessidade, foi testando. Isso daqui não foi a primeira versão. A gente teve, eu acho que 2 versões de escala antes disso. E como que foi isso? Foi pegando o feedback das pessoas que foram entrando. Quando eu estava sozinha, eu tinha um formato de trabalhar. Entrou mais pessoas, obviamente virou de cabeça para baixo, mudou totalmente o processo. E aí a gente vai absorvendo o feedback dessas pessoas. Então, quando vocês entrarem na empresa, em alguma empresa, primeira coisa que vocês têm que verificar é se essa empresa é aberta a feedbacks sinceros. Obviamente, você não vai xingar, criticar nem nada, mas é muito válido a empresa absorver feedbacks seus, mesmo quando eles são negativos, porque através desses feedbacks negativos a gente cria isso. Então, não estava legal o formato que eles estavam trabalhando, a gente fez um formato, ainda não ficou muito legal, fizemos outro formato, eles ainda falaram para mim que não estava bom, chegou nesse e tá ótimo, eles estão adorando, tá trabalhando super bem, tá super funcionando. Então, uma empresa que aceita feedback negativo tanto quanto feedback positivo é um ponto muito importante que eu acredito que vocês têm que procurar. Ô Isis, eu tô vendo a sua escala aí, como eu trabalho com escala também, percebi que na segunda-feira, terça, tem inversão entre 2 de manhã, 1 à tarde. Isso você fez levantamento para decidir quem ia ficar, assim, mais de manhã ou menos à tarde e tudo mais? Isso, porque de segunda-feira acumula o de final de semana. Então, de manhã é sempre importante ter 2 pessoas, né? E na sexta, na tarde, é sempre importante também ter 2 pessoas para dar conta de limpar a caixa, entendeu? Tá, vocês não deixam passar de uma semana para outra, né? Tenta não deixar, né? Eu sei que Exato. não é possível. Só mensagem às 6 horas da tarde quer que resolve até 6h30. Exato, não dá. Foi até legal, Anderson, aí quando foi virar o ano, né, 2020, 2021 ali, tipo, vamos zerar, aí zerava e caía um, vamos zerar ele, até virar o ano com tudo fechado, sabe? É complicado, eu sei como é que é essa parte aí também. Eu que fico cobrando, né? No meu caso, eu que cobro os outros. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade aí, aproveita. Deixa eu ver aqui. Ninguém levantou a mão, Guilherme. O pessoal entendeu tudo. Poxa, gente, pergunta aí. É possível que vocês não tenham uma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta. Você que é do suporte, né? Você é responsável. Então, quando chega uma solicitação que não esteja lá na resposta automática, né? Certo. É você que encaminha para o departamento correto? Como é que você faz essa transição com o responsável do outro departamento? Para definir a tarefa, quem que vai resolver, quanto tempo e assim por diante. A gente trabalha aqui dentro da NETS com squads, né? Então, tem a squad de projetos, tem a squad de marketing, tem a squad de temas, tem a squad de suporte, de sistemas, enfim, tem várias squads ali divididinhas certinhas. Então, quando chega um ticket, a primeira coisa que a gente vê
se é tema, se é projeto personalizado, se é sistema, o que é. Dependendo daquele tópico, a gente sabe o desenvolvedor certo que passar. Então, a gente tem alguns desenvolvedores que são mais focados em tema. Temos outros desenvolvedores que são mais focados em back-end, né, sistemas gerenciais. Temos outros, né, que são mais focados em projetos personalizados, que são, sabe? Então, quando é nível 2, a gente valida qual que é aquela situação e a gente encaminha para o desenvolvedor que vai resolver aquilo com mais assertividade. Entendi. Aí ele te dá um feedback para você passar para o cliente ou entra em contato direto com o cliente? Não, ele dá um feedback. Como que funciona? A gente tem duas maneiras de trabalhar aqui, tá? Então, aqui eu vou mostrar na prática para você. Aqui no Tickets, vamos dizer... Só cuidado para não abrir algum que tenha senha, tá? Isso, não. Toma cuidado. Eu abri aquele que eu abri. O teste, abre o teste, né? Isso. O que acontece? Aqui eu sei que é da Trey e eu sei que é um tema. Eu sei que esses tickets, quem vai tratar, por exemplo, é o Zé, o José, o nosso desenvolvedor José. Então, eu vou colocar na caixa dele e vou colocar os dados de acesso. Dados de acesso com todas as informações aqui preenchidas. E uma breve descrição do que eu preciso que ele faça. Coloco aqui a nota. Deixa eu manter aqui. Coloco a nota e aguardo ele me retornar. Ele vai me retornar como? Através de uma nota. Essa nota aqui, o cliente não vê, o cliente não tem acesso. Então, o que eu colocar aqui, quem vai ver é só o pessoal interno. Assim que ele finalizar, ele vai me responder com uma outra nota e jogar de volta na minha caixa. Quando ele jogar na minha caixa, vai vir aqui para essa caixa de mine aqui. Então, eu sei que todos esses que estão aqui dentro, eu preciso dar o retorno. Então, se ele jogou na minha caixa esse daqui, com a descrição, eu vou retornar para o cliente de acordo com a descrição que o desenvolvedor colocou. Isnes, não dá para fazer isso por causa disso, disso e daquilo. Ou tá feito, já foi feito isso daqui. Ou a gente precisa discutir isso, passa para um nível maior. O Guilherme tem que verificar essa ação. Então, tudo é discutido por aqui. Às vezes, a gente também discute por Slack. Às vezes, é alguma coisa um pouco mais urgente, eu peço para ele uma prioridade maior. Você consegue colocar prioridades, então, nesses tickets? Sim, consigo. Normalmente, a gente não coloca, vai por ordem de tempo, né? Isso, de chegada, porque é tudo bem rápido. A gente conseguiu um processo bem rapidinho. Mas, às vezes, quando é relacionado a pagamento, né? Ao processo de compra da loja, que é algo um pouco mais emergencial, eu entro em contato com ele no Slack e falo, olha, dá prioridade para esse ticket, porque está afetando o processo de compra da loja. Entendi. Legal. Um exemplo aí da prioridade, quando você começa a atender muitos clientes, é inevitável uma hora aparecer você no Reclame Aqui. Então, a gente acontece de um mês ou outro aí, alguém vai lá e abre uma reclamação. Isso diminuiu muito, mas tem. Aí, quando chega no Reclame Aqui, isso notifica no meu e-mail, né? Então, via chat interno, que é esse Slack, acabei nem colocando ele na apresentação aqui, porque é algo tão natural, mas é uma ferramenta como se fosse o Teams, só que de comunicação interna. E aí, dentro dessa ferramenta, eu já notifico eles, galera, tem um Reclame Aqui. Então, aí esse é um caso que vai por prioridade. Então, aí eles vai pegar, vai ver o que ele já tinha aberto de chamado, e aí ela vai mover o desenvolvedor para resolver isso no menor tempo possível e o cliente avaliar ali positivamente ou, às vezes, até remover a reclamação. Já teve casos que ele remove, porque, assim, não é legal, né? É legal ele avaliar positivo. Sim. Mas, às vezes, o cara, ele se sente... Porque, às vezes, ele se confundiu, sabe? Que nem teve um caso que a gente respondeu o cara em menos de 5 minutos, a resposta que ele tinha aberto. Só que foi para o spam e ele não viu. E aí ele foi lá e, abriu um Reclame Aqui. Aí a gente pegou, mostrou que tinha sido respondido ele e tal. Aí ele falou, não, beleza, desculpa. Aí foi lá e tirou, né?
Então, na maior parte das vezes, esses Reclame Aqui, o nosso atendimento, modéstia à parte, o nosso atendimento é muito ágil, muito bom. Então, quando a gente recebe um Reclame Aqui, na maioria das vezes vai ser um cliente que não está satisfeito com a resposta que recebeu. Por exemplo, a gente não trabalha com personalizações mais, né? Porque a gente trabalha muito com atualização dos nossos temas. E a maioria das plataformas, elas não atualizam temas que têm personalizações, né? Então, a gente, para não entrar nesse vício, né? A gente parou de fazer personalizações e lançamos atualizações frequentemente. Todos os dias a gente lança atualização nos nossos temas. E quando o cliente vem até nós e solicita uma personalização, um ajuste, alguma coisa que foge do padrão do tema, a gente diz que não dá para fazer, ele fica muito satisfeito. E na maioria das vezes, por isso que ele vai parar no Reclame Aqui. Então, tem que fazer uma força-tarefa, tem que entrar em contato por telefone, explicar a situação e tudo mais, e tratar isso de forma muito pontual, né? Porque cada caso é um caso. Então, o importante é que no final a gente saia aí com uma impressão boa para os nossos clientes, mas é bem frustrante isso. Sim, eu utilizo muito isso daí, porque eu sou da parte de compras, né, numa instituição. Então, quando a gente quer saber a respeito de uma empresa, se ela tem alguma reclamação ou não com relação à entrega, né, no caso, a única saída que a gente conhece é o Reclame Aqui. Então, acho que na nossa área de tecnologia, acho que todo mundo deve estar utilizando e ficando em cima disso daí. Sim. Tá? E acho que a parte mais difícil para explicar para um cliente é falar que você não faz uma determinada função, né, na empresa de vocês, que se for fazer tudo, eu acho que é impossível. Não. Atender todas as áreas da web, você vai ficar louco. Sim. Né? Dá conta. Então, é legal você redirecionar mesmo para uma área específica e o cliente tem que entender que ele tem que procurar outra empresa para poder fazer aquela alteração que não cabe a vocês mais, né? Sim. Isso é muito legal. Exato. E nesse processo aqui, Anderson, que a Isis mostrou de passar o ticket por N2 e depois devolver para o cliente, ela monitora ali se o que o desenvolvedor fez de fato não corrigiu o problema. Então, se esse ticket ele volta, o cliente fala, não resolveu, né? Ou seja, imagina que o desenvolvedor ele só está devolvendo a bola sem de fato encher ela, né? Sem de fato fazer a parte dele, né? Então isso aí vai contabilizando e aí no final do mês, voltou de 50 tickets, voltou 5. Aí eles alinham ali, conversam o que aconteceu para ir minimizando isso. Então, no primeiro mês teve um número considerável e depois já foi lá embaixo. Né? O dev se compromete mais. O pessoal vai se comunicando melhor dentro da instituição, né, dentro da empresa, acho que fica mais fácil, né, a comunicação. Exato. Muitas vezes eu percebo assim, que né, onde eu trabalho não tem esse sistema igual de vocês, né? É tudo no boca a boca. Você vai lá, fala, a pessoa aceita e ponto final, né? No caso, assim, da administração. Tem hora que ela responde, beleza, tá tudo certo. Aí você vai lá e fala, não, eu não mandei você fazer desse jeito. Aí você não tem como provar. É legal, né, a gente mostrar, vocês demonstrarem esses processos e mostra a realidade da nossa área, de como pode ser gerenciado, né? Os alunos aí que futuramente pretendem abrir uma empresa de tecnologia e tudo mais, conhecer que esses processos são essenciais para uma empresa, independente do tamanho, ter um crescimento. Se não tivesse uma organização que vocês têm aí, automaticamente você não ia conseguir gerenciar tudo isso daí. Ia ficar uma loucura. Exato. E para mostrar para vocês, aqui a forma de organizar pode ser de qualquer um. Eu acho que vai de como você prefere mais. E aqui como a gente gerencia também um pouquinho o lançamento dos nossos temas. Então, aqui a gente tem a projeção, criação da loja, cadastro de conteúdo, tem a programação, teste, o manual e a homologação. E tudo isso a gente vai atribuindo os tempos necessários, as pessoas necessárias para fazer aquela tarefa, o lançamento esperado, se foi homologado ou não. Então, tem bastante informação aqui, mas é só para mostrar para vocês que não é um único jeito de fazer um gerenciamento. Existem vários
e você vai fazer da forma que se adequa melhor, entendeu? Então, às vezes, uma planilha não é o suficiente, então você vai procurar uma ferramenta específica, às vezes a ferramenta específica não é o suficiente, então vai por e-mail. O importante é definir processos e organizar eles para poder atingir o objetivo do setor, da empresa. Muito legal. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Os professores aí que estão presentes da área de vocês, querem perguntar? Fiquem à vontade. Ó, tá todo mundo dormindo, Guilherme. Tá só nós três aqui. Nenhuma, galera. Ô Gui, boa noite. Professor Joel, tudo bom? Oi, Joel. Joia, e você? Suspeito a minha pergunta para você, mas eu falo de você o tempo inteiro. Usei uma pasta sua de exemplo desse pessoal de Infonet aí, tá? Como a minha área é infraestrutura, eu gostaria de saber que você falasse aí, né, em relação à hospedagem, a termos gerais, o que o pessoal usa de sistema profissional hoje, né? Você já captou a minha mensagem, né? Qual que é a proporção de Windows para Linux hoje no mundo de hospedagem no geral aí, tá? Legal. Cara, hoje está muito em alta as hospedagens em nuvem ali, né? Os serviços da AWS, da Microsoft, do Google, né? E aqui a gente, até hoje, foi 100% Linux. Nunca subiu nenhum servidor Microsoft, né? Mas isso também bastante ligado às linguagens de programação que a gente sempre trabalhou, né? Que sempre foi PHP, sabe que para algumas linguagens é necessário de um servidor Microsoft e tal, mas na parte web, sei lá, uns 90% aí é tudo Linux, porque tem muita aplicação em PHP, muito WordPress, muita aplicação aí rodando em Linux. Era isso? Legal, obrigado. Só isso que eu queria saber que você respondesse, Gui. Obrigado. Gui, aproveitando já que o Joel aí falou de infraestrutura e tudo mais, né? Eu estou falando com o pessoal de redes também, que estão aí. Existe um comando que a gente, igual o Ruiz, né? Quem é o nome do site, endereço de IP e tudo mais. Eu percebi que o site, acho que da ETEC, se eu não estou enganado, usa um servidor DNS de vocês, se eu não estou enganado. Hospedagem também. Sim. Hospedagem também. Sim. Né? Aí, o que acontece? Quando a gente digita o IP, normalmente era para ser redirecionado para aquele site da ETEC. Né? No caso, não acontece isso. Uhum. Eu não consegui explicar direito para os alunos o que acontece na realidade. Tá. Porque, assim, nesse servidor, ele não tem só o site da ETEC, né? Então, no caso, ali é uma revenda, né? Ou seja, a gente alugou um espaço desse servidor e lá dentro a gente coloca N sites. Então, não tem lá não é um servidor dedicado, vamos falar assim. Ele é um servidor compartilhado, onde tem vários outros sites. Então, todos esses carinhas, eles compartilham do mesmo IP da máquina. Mas e como que o servidor depois ele sabe que para aquela URL ele vai abrir tal site, sendo que está todo mundo sob o mesmo IP, né? Lá no Apache ou no Nginx, ele tem um arquivinho onde ele pega essa URL e aí ele sabe qual é a pasta que ele tem que devolver, né? Ou seja, por mais que o servidor ele é compartilhado, cada um está em uma determinada pasta. E aí, nesse arquivo de configuração do Apache, ele pega por domínio, ou seja, tudo chega no mesmo IP. Aí o Apache pega o domínio que está chegando e direciona para a pasta correta. Então, quando você coloca o IP direto, ele não tem nenhuma referência. Não vem nenhum domínio para ele fazer o retorno ali, para ele classificar na tabelinha dele, né? Então, aí ele abre uma index default lá, ou ele não abre nada. Aparece lá servidor DNS, está funcionando, só isso.
Não tô enganado, é isso. Eu fui mostrar para os alunos e deu uma dessa, falei, e agora? Agora eu tô enrolado. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplinho de como funciona. Chama Virtual Hosts no Apache, né? É onde você coloca ali o... Seria tipo um DNS dentro do servidor DNS, praticamente. Vamos por assim, que eles já sabem que é DNS. É uma tabelinha ali onde ele vai saber... Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. Eu não achei um melhor dos exemplos, mas... Aqui, ó, no Virtual Hosts do Apache. Então, eu coloco aqui qual que é o alias, né? Então, ilovelinux.com. Ou seja, chegar uma requisição com esse domínio, aí ele sabe que ele tem que a pasta, né, onde os arquivos que ele tem que exibir é essa. Ah, tá. Ele vai na pasta específico e abre o arquivo index, que é usado antigamente. Isso. Aí que nem no nosso servidor, que tem mais de um domínio na mesma máquina, então existe um outro carinha desse, outro virtual host, essa tag aqui, aí ela vai estar duplicada, aí vai estar lá, por exemplo, etectupa.com.br, e aí apontando para a pasta do etectupa, né? Entendi. E aí eu consigo colocar N sites aí, no caso. Isso, N sites. Eu só vou copiando essa linha aqui, colando e alterando as configurações. Aqui no caso, por que ele tem dois, né, do I Love Linux? Porque um é porta 80, é HTTP normal, e o outro é HTTPS, então a porta 443. Isso. Então, chegar alguma requisição nessa porta e nessa, aí ele vai fazer a validação. I Love Linux, beleza. Se chegar alguma coisa com outro domínio, aí ele não vai abrir nada, vai sair fora. Vai ser, tá. Agora, depois, a semana que vem, os alunos vão me questionar, já sei responder tudo. É virtual host do Apache. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não, professor Everton. Eu vi aqui agora a Paula, a mensagem dela também, Paula. Saudades aí, né? Da ITEC. Todos. Gui, então, muito obrigado. Tá? Obrigado, Is, pela palestra. Tá? Fico muito grato aí de ter vocês aí de novo com a gente. E pode ter certeza que mais para frente serão outros convites. Você vai apresentando um pouquinho de cada um aí, a gente vai conhecendo a empresa de vocês. Se o pessoal gostar, aí na próxima a gente mostra o setor de projetos, né? Que ali também tem bastante coisa legal, bastante coisa para mostrar, compartilhar. E a gente também fica grato aí pela lembrança, né? De chamar, convidar. Vocês são referência aqui. Tá. Sexta-feira eu vou falar com a professora Renata, o pessoal de ADM lá. De ADM. Verdade, não sei. Ela estava fazendo uma de internet 4.0. É legal essa parte assim de apresentar a empresa, né? No caso, como funciona uma empresa, que os alunos não têm noção, né? Eu vou me formar e vou fazer o quê? Uhum. O que eu vou desenvolver dentro da empresa? Então, é legal eles conhecerem, ter uma ideia de como é cada departamento, o que faz, como que funciona, quem depende de quem, e assim por diante. O Matheus Aparecido, pode abrir o microfone aí, Matheus. Dá para ouvir? Sim. Microfone. Boa noite. Perguntar, assim, eu não entendi muito bem. Só uma dúvida, tá? A NetZ, ela trabalha com desenvolvedores ou é tipo o cliente final? Que nem... Quem vai comprar o tema? É a pessoa que está desenvolvendo o e-commerce ou ela mesma? Legal, Matheus, entendi. No caso, a gente pode vender para os dois casos, tá? E a gente tem os dois casos como cliente. A gente tem o cliente final, que ele tem uma loja de roupa aí na cidade, enfim, N segmentos, e aí ele quer ir para o e-commerce, ele entra lá, contrata a Tray e compra um tema e instala na loja dele, tá?
essa instalação é via clique, sabe? Ele clica na página e tal, o tema está instalado. Aí o que ele vai precisar fazer é configurar, né? Colocar os banners, alterar as cores, tudo isso via painel. Luiz, você conseguir abrir um painel para mostrar enquanto eu vou falando? Consigo. E acontece também de uma outra agência, ou um freelancer, um programador, que ele pega um projeto e ao invés dele fazer tudo do zero, ele começar lá, HTML, Body, ele escrever todo o código do zero, entender como a Tray funciona, o que ele faz? Ele compra um tema, aí tem casos de freelancers que eles passam para o cliente comprar, o cliente sabe disso, e tem casos que eles vendem como se fosse eles fazendo, tá? E aí ele faz esse serviço, ele conversa com o cliente, entende quais as cores, ele cria o banner, e aí ele compra o tema para entregar para o cliente dele, tá? Então, a gente fica ali como um facilitador e os dois casos eles acabam comprando da gente, tanto o programador, uma outra agência, como o próprio cliente final. É muito boa a sua pergunta. Não, valeu. E outra, só mais uma. O tema, tipo assim, vamos supor, o desenvolvedor lá, o freelancer, ele compra o tema, aí ele consegue usar uma vez só, esse tema no caso? É isso. Ele consegue, assim, na prática a gente sabe, se o cara tiver conhecimento, ele vai copiar aquilo, colar e sair usando mais de uma vez, né? Só que se isso for pego, se a gente pegar isso e esse tema não estiver comprado, ele não tiver a licença, aí entra como uma pirataria, né? Ele pode responder ali por essa questão de ter pirateado um tema. Por quê? Na hora que ele compra, ele tem o uso de uma licença só, tá? A gente já pegou pessoas vendendo tema no Mercado Livre, e aí você denuncia, né? O Mercado Livre tira e tal. Se você pegar usando, você denuncia para a Tray, eles tiram também a loja do cliente do dia para a noite, ela vai ficar sem layout, porque foi um layout pirateado, né? Mas a gente já sofre com pirataria já também. Nessa parte legal aí de lei, vocês têm um contrato que diz que não pode ser feito isso, tudo registrado? Cara, assim, quando o cliente ele compra o tema lá na plataforma da Tray, ele tem um termo de aceite, né, que ele tem que dar o chequezinho lá que ele está ciente que as regras estão ali de como ele pode usar, né? E existe um contrato entre a agência e a Tray, né? Imagina que a Tray é um marketplace, então ela tem um contrato com a agência produtora e com o cliente que comprou o tema, né? Então, a hora que ele compra, está lá o que ele pode ou não fazer com o tema, né? Qual o suporte, tudo. E o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um scriptzinho que se o cliente ele instala esse tema numa outra loja, ele notifica a gente, ele dá um request ali para a gente, numa URL, e aí a gente guarda qual é a URL da loja que está utilizando o tema. E aí, uma vez por mês, a gente processa isso. Então, a gente pega todas as lojas que notificaram o uso e compara com todas as lojas que compraram o tema. Então, a gente consegue identificar temas pirateados aí. Entendi, bacana, cara, da hora. Mas, assim, o que a gente aconselha é a pessoa ela não pensar dessa forma, e ela, sim, usar o tema e levar esse custo para o cliente final, né? Tipo, ó, você pode... Eu vou fazer o meu serviço, você vai comprar o tema de R$1.000, esse aqui não tem como, você vai pagar para o tema, e o meu serviço é X reais, né? A gente já pegou a agência, tipo assim, ela compra um tema de R$1.000, e ela agrega valor ao serviço dela, e ela vende o serviço por 9.000, por exemplo.
Mas assim, não tem nada de errado. Tipo, Sim, bacana. porque ela comprou a licença, ela vai configurar o tema, ela vai se comunicar com o cliente, fazer reunião, e ela cobrou um valor de setup. Cara, todo mundo ganhou. O cliente ganhou, porque vai ter a loja dele bonitinha, a Nets ganhou, a Trey ganhou, e a agência que fez todo o trabalho ganhou também, né? Então, assim, em vez de ficar fazendo artimanhas ali, cara, passa o custo para o cliente, ele paga. Isso é legal. O cliente vai pagar porque precisa. Exato. E o cara vai vender e vai ganhar do mesmo jeito. Ele vai dissolver isso. A gente sabe, quem é da parte administrativa sabe como é que funciona tudo isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém? Eu vou mostrar aqui o painel. O painel do tema que o Gui pediu para mostrar. Sim. Só um minutinho. Aqui é onde o cliente consegue acessar os nossos temas e fazer a compra, tá? Então, tem uma infinidade de temas que eu sou aqui, de vários segmentos e tudo mais. Ele tendo acesso a esse tema, ele vai ter acesso a esse painel aqui. Nesse painel do tema, ele consegue fazer uma porrada de configurações, né? Então, tem telefone, WhatsApp, ele consegue iframe do mapa, logo, redes sociais. Aqui, ele pode definir a tipologia do tema dele, se quiser algo diferente. As cores, tem mais 50 cores aqui para ele editar. Então, a edição disso é bem simples, é só ele arrastar. Então, o cliente ele não precisa ter nenhum conhecimento prévio de programação, de nada. Então, ele pode colocar também o código hexadecimal. E é tudo separadinho por setores, né? Então, tem cores gerais do tema, barra superior, carrinho lateral. Então, é bem simples de fazer essa configuração. Tem as configurações de efeito do banner. Tá? E aqui tem o layout. Aqui no layout é as configurações, são as configurações principais, onde tem as funcionalidades dele no caso, ações nas páginas iniciais, categorias dele, como os seus produtos serão exibidos. Então, um cliente que comprou esse tema hoje, digamos que tenha 10 clientes que comprou o mesmo tema e vai usar para o mesmo segmento. E mesmo assim, eles conseguem fazer configurações para que esses 10 clientes exibam o tema de forma diferente. Então, é muito customizável esses temas. Muito legal isso aí. O legal, assim, que a pessoa não precisa programar nada, ela não vai escrever uma linha de código. Ela vai fazer tudo via painel, salvar, e a loja dela está no ar. Bacana. Já consegue deixar todas as configurações do agrado da pessoa. E aí, o Anderson, fica até uma provocação. Isso daqui é algo que o pessoal aí pode desenvolver um tema e submeter a vender na Trey, né? Então, eu sempre faço essa provocação, né, de que vocês podem empreender, né? Vocês podem, vou lá, aprendo como faço, posso fazer um tema, colocar ali para ser vendido também. Isso é legal, que e é uma rentabilidade. Pode falar, professor, pode falar. É legal que essa parte do tema, que aí usa bastante a criatividade dos alunos, né? Que eles mexem com determinadas áreas que a gente não tem conhecimento, né? Hoje tem pessoal que é muito jovem aí, gosta só da parte de jogos, aí você entra no site, é um site bem simples, né? Completamente diferente, e ele pode inovar e passar isso daí para frente para outras empresas e acabar atingindo um público bem maior, né? A gente sabe que de quando vocês começaram a desenvolver os temas, né, que a gente conheceu a internet lá em 2000 e bolinha, porque tem hoje, mudou-se muito a parte estrutural, layout, né, e cada vez mais vai mudando. A gente não consegue ficar sempre no mesmo layout, a gente tem que sempre ir atualizando. Tá? Era só isso. Eu quero só agradecer a você, Isis, ao Guilherme, por ter abrido essas portas aí para nós, para nossos alunos, tá?
E provavelmente, futuramente, aí mais alguns meses e tudo mais, eu vou estar convidando novamente, Gui. E aí a gente vai passando processo por processo. Legal que as turmas vão conhecendo, né? Entra turma, sai turma e ninguém vai ficar sem conhecer um pouquinho da parte de uma empresa, né? Empreendedorismo específico, tá? Guilherme, obrigado. Se os professores quiserem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, tá aberto aí. Senão, eu dou por encerrado, Gui.